Shalom, graça e paz, povo de Deus, tudo bem? Estamos aqui na nossa primeira aula, graças a Deus, chegamos nesse dia. Estou eu aqui lhe aguardando para que a gente venha ter esse tempo maravilhoso de instrução da parte do Senhor e que nós possamos aprender muito de Deus, amém? Eu espero que você esteja com papel e caneta na mão para tomar nota e anotar todos os versículos, todas as passagens que vão ser mencionadas aqui. No final da aula, a gente vai estar passando um material complementar fixado nos primeiros comentários. Então, você vai poder baixar diretamente do primeiro comentário. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, acione o sininho para receber todas as notificações e vamos lá! Seja muito bem-vindo, graças a Deus. Essa é a nossa primeira aula, tão esperada, a aula da Escola de Líderes. A Escola de Líderes é um tempo maravilhoso de aprendizado da parte do Senhor para transformar você num líder de êxito, para que você venha ser aquilo que Deus sonhou para a sua vida, para que Ele venha trabalhar no seu caráter, fazer um upgrade em sua mente, em sua vida e que toda a sua trajetória possa ser transformada. É claro que anos e anos sendo alimentado por muitas mídias, hoje começa um ciclo de confronto na sua alma, no seu entendimento, para que você venha entender o plano de Deus por intermédio da Bíblia, por intermédio dos seus princípios. Essa aula de princípios bíblicos, ela vem trazer uma base sólida para que a gente venha entender que o nosso Deus, ele é um Deus de princípios. Por muitas vezes você já deve ter visto em carros, em outdoors, em placas, em banners, escrito Deus é fiel. Deus, ele é fiel a quê ou a quem? Deus, ele é fiel aos seus princípios. E Deus, ele é imutável, ele nunca muda. Ele estabeleceu princípios para que esses princípios eles não pudessem ser transgredidos. E hoje nós vamos aprender esses princípios e, mais do que isso, aprender a aplicá-los em nossa vida. Acompanhe aí no livro de Romanos, no capítulo 12, no verso 2, que diz assim: E não sedes conformes com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha só o plano de Deus para a tua vida e para a minha vida. Que nós possamos viver uma vida boa, uma vida agradável e uma vida perfeita. Mas para que isso venha acontecer, nós precisamos ter uma renovação do nosso entendimento, para que a gente venha retirar todos os pensamentos antigos, para que ele venha colocar pensamentos novos. Não há como encher alguém, não há como encher algo que já se encontra cheio. Então, que nessa escola, durante esse período dessas aulas que você vai estar aprendendo, você possa se esvaziar de si mesmo, para que você venha aprender e absorver todo o conhecimento que Deus tem para a tua vida. O apóstolo Paulo, quando ele fala sobre não tomar a forma, não estar no modelo, não estar fazendo tudo aquilo que o mundo está fazendo. Hoje, o mundo ele quer imprimir um caráter, ele quer imprimir ideologia sobre a nossa vida, porém Deus ele já tem a sua ideologia, Deus já tem os seus princípios, Deus já tem o seu caráter formado e nós, por intermédio do Espírito Santo de Deus, nós vamos aprender a ser moldados por Deus para que a gente venha deixar de ter a forma do mundo e começar a ter a forma de Deus. E para que isso venha acontecer, Deus ele estipulou princípios para que nós pudéssemos vir a seguir. Quais são esses princípios? Princípio, caráter, zelo, soberania, individualidade, autogoverno ou domínio próprio, semear e colher, pacto e aliança. Esses princípios, eles são características que ele quer imprimir no nosso caráter para que a gente venha ter uma vida boa, agradável e também perfeita. Quando
nós saímos do lamaçal do pecado, quando nós saímos do lugar de onde era a nossa vergonha, da nossa tristeza, quando nós estávamos perdidos, quando Jesus ele vem e nos resgata, ele vem nos resgatar para mudar o nosso caráter, para que ele venha imprimir nele as suas características, que nós não tenhamos mais o modelo do mundo, mas que a gente venha ser o modelo de Cristo na terra, que as pessoas possam olhar para a gente e eles possam ver seguidores de Cristo, e para isso nós precisamos ter uma real mudança. E hoje nessa aula, nessa primeira aula, nós vamos aprender sobre os princípios bíblicos, os princípios que nós precisamos viver a partir de hoje. Para que você tome nota, eu deixei aqui todas as referências bíblicas. Se eu for abrir a Bíblia e todas essas referências, a gente ia tomar muito tempo. Mas fica como dever de casa, você bater um print dessa tela e você ler todos esses versículos, pontuando tudo aquilo que se enquadra dentro desse princípio em que nós estamos aprendendo nessa aula. E para iniciar, falar sobre os princípios bíblicos, eu quero falar primeiro sobre caráter. Tem muita gente que fala, que tem frases e que dizem assim: fulano de tal é uma pessoa sem caráter. Esse homem é um mau caráter. Esse homem tem um bom caráter. Todas as pessoas têm caráter. Não existe uma pessoa sem caráter, porque caráter, ele vem da palavra características, que é um conjunto de defeitos, hábitos que cada indivíduo tem. Cada pessoa tem a sua individualidade. Eu tenho hábitos. Tem gente que tem o hábito de acordar cedo. Tem gente que tem o hábito de acordar tarde. Isso é um dos traços da sua personalidade e é também um traço do seu caráter. Durante muito tempo, sendo instrutor de treinamentos, eu ensinava sobre ter ética no trabalho, sobre ser uma pessoa de bom caráter, de boa índole. O que é uma pessoa que não mexe nas coisas dos outros, ou que não mexe naquilo que não é seu. Isso é algo que está no caráter. A pessoa ser honesta é uma característica. Tem gente que tem vários tipos de características. Tem gente que tem características boas e características ruins. E hoje nós vamos aprender que Deus ele nos fez conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança, para que a gente se assemelhe com Ele, para que a gente possa ter as mesmas atitudes que Ele teve. Tem um livro muito bom que ele relata uma experiência diferente. O que Jesus faria em meu lugar? Quando você estiver com dúvida de uma decisão ou de fazer algo, se coloque Jesus nessa posição. O que Jesus toma? Qual seria a decisão de Jesus no meu lugar? Quando você começar a tomar as decisões baseadas naquilo que Jesus faria, você vai começar a ter uma real mudança de característica. Tem um outro livro também que ele fala sobre o poder do hábito. Nós somos seres de hábitos e os hábitos eles são construídos ao longo do tempo. Tem o hábito de beber água, tem gente que bebe bastante água durante o dia, tem gente que não bebe água durante o dia. A pessoa que não bebe água, ela vai acarretar o quê? Problemas à sua saúde, porque a água é vida. A água, ela traz, uma saúde para o nosso corpo. Se a pessoa ela não tem o hábito de beber água, ela precisa construir esse hábito, colocando o celular para despertar, para lembrar ela beber água, comprando uma garrafinha para que ela possa estar com aquela garrafa ali, e lá na garrafa está escrito quantos litros de água ela tem que beber durante o dia. Ela coloca aquilo ali como meta, automaticamente ela vai acostumar o corpo dela a ter aquele novo hábito. Hoje, talvez você que está chegando do encontro, você que está chegando no reino de Deus, ainda não tem o hábito de ler a Bíblia, e talvez seja cansativo, seja algo monótono, seja algo que não te traga tanta motivação, mas calma, você precisa começar, você precisa criar esse hábito. A partir do momento em que você cria esse hábito, você vai ver que você vai ficar algo
dentro da sua característica, o hábito da leitura, o hábito de retirar um tempo. Eu gosto muito de escutar louvores, de ficar escutando músicas, e isso é um hábito. O pessoal pega, coloca um fone de ouvido, eu tenho um fone de ouvido, e eu coloco e eu fico ouvindo. Isso faz parte das minhas características. Deus, ele nos criou conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança, para que a gente viesse a ter as suas características. Porém, o inimigo das nossas almas, o dominador desse mundo, ele tem trazido novas características para o homem, deturpando a obra-prima da criação. Tem homem hoje que se veste de mulher, não tenho nada contra. Porém, não é algo natural, não é a ordem natural das coisas. Homem, ele tem que se vestir como homem, mulher tem que se vestir como mulher. Por quê? Porque a característica daquele ser que foi criado conforme a imagem e a semelhança de Deus, para ser um homem, para ser uma mulher. E quando esse ser, ele toma a decisão de não estar fazendo aquilo que o Criador colocou para a sua vida, ele está mudando a sua característica. Deus nos fez com características. Nós somos seres que temos um caráter. E esse caráter, muitas vezes, não é um caráter bom. Nós fomos criados com matéria-prima da terra. Nós fomos feitos do pó. Nós fomos feitos do barro. Deus, ele soprou o fôlego de vida em nossas narinas. E a partir desse momento a gente teve elemento celestial, elemento espiritual na nossa vida. E a partir daquele momento nós nos tornamos não mais um bonequinho de barro, mas um ser vivente, algo com o fôlego da vida. Nós somos seres específicos que a gente tem matéria-prima do céu e matéria-prima também da terra. E isso nos traz as nossas características. Nós vamos ver agora o segundo princípio que nós vamos aprender nessa aula. E esse princípio é um princípio de zelo ou mordomia. Nos primeiros livros da Escola de Líderes não vinha o nome zelo, mas sim o nome mordomia. Só que mordomia, ele arremetia ao nosso cérebro a um mordomo, ou mordomia, a pessoa estar sentado, deitado em casa, esperando alguém nos servir. Quando na verdade o princípio de mordomia, ele é um princípio de que você vai ser um mordomo, você vai servir, você vai cuidar, você vai tratar, administrar, cuidar, tomar para si a responsabilidade sobre algo, perseverar com integridade. Quando nós lemos o texto base para esse princípio, nós vemos que Adão, ele é colocado no jardim do Éden para cuidar e lavrar o jardim, para que ele pudesse tomar posse daquilo como seu e que ele pudesse cuidar, zelar, limpar. Muita gente, muitos teólogos têm uma leitura conturbada desse assunto, dizendo que Adão ficava lá deitado numa boa e ficava comendo os frutos, mas não, quem já trabalhou na roça sabe. Para trabalhar no roçado, a pessoa tem que capinar, senão vem os matos e tomam de conta. A pessoa tem que pegar e aplicar o veneno. A pessoa tem que ir lá colher o fruto, porque senão ele apodrece lá no pé e aí ele danifica. Se cair muito fruto lá e ficar no pé da árvore, pode pegar e prejudicar a próxima safra. Então, todos os dias Adão, ele tinha uma carga de trabalho. Ele tinha uma carga de serviço. E no final do dia, Deus vinha e conversava com ele. E ali, durante o dia, ele tinha as pautas e os assuntos pertinentes ao seu dia, para que ele pudesse vir informar. Ele também tinha um serviço criativo, que ele dava nome aos animais. E isso, ter um trabalho de intelecto, ele também consome muita energia. Adão, ele foi colocado no jardim para ser zeloso, para cuidar, para trazer ordem. E Deus, ele te chamou para que você exerça esse princípio de mordomo das coisas de Deus.
ser uma pessoa que cuida da sua família. Muita gente vem para o reino dos céus, vem para a igreja, entra em um ministério, aceita Jesus, mas não tem esse princípio, o princípio de cuidar, de ser uma pessoa de cuidar, de colocar em primeiro lugar. A sua família é a sua célula principal. A sua família é um presente que Deus te deu para que você cuide. A sua esposa, os seus filhos, os seus familiares, os seus discípulos, eles são presentes que Deus te deu para que você venha cuidar, para que você venha zelar, para que você venha ser o mordomo dessas coisas. O princípio de mordomia, ele é um princípio muito importante na vida do crente. Tem muita gente fazendo a obra de Deus relaxadamente. Tem muita gente que está fazendo de qualquer jeito. A gente vê pelos cultos. Muitas vezes a pessoa vai de qualquer jeito. Ah, pastor, então quer dizer que eu tenho que ir com a melhor roupa. Se você tiver uma roupa boa, vá. Se você não tiver, também vá com a roupa que você tem. Mas eu estou falando de um zelo, de opa, hoje eu vou para a casa do Senhor, hoje eu vou pegar e vou tomar um banho, vou escovar o meu dente. São coisas básicas. Ah, hoje eu vou pegar e arrumar toda a minha família, porque hoje eu tenho um encontro com o meu Deus. Hoje eu tenho que ter zelo, eu tenho que ter a mordomia pela casa do Senhor. Não há algo mais prazeroso do que a gente tomar de conta das coisas de Deus. Porque imagina você trabalhar para o homem, para o Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso. Jesus, ele tem um chamado para a nossa vida de servos. Jesus, ele foi o maior servo, porque ele veio nos trazer um serviço de libertação e de cura para as nossas almas, que é soberania. Segundo o dicionário, soberania quer dizer poder supremo, autoridade moral, autoridade do soberano, qualidade ou estado que é soberano. Esse princípio, ele é um princípio de Deus. E nós precisamos entender que Deus, ele é soberano sobre todas as coisas. Nosso Deus é um Deus que ele tem todos os poderes na sua mão. Deus, ele é soberano. Ele é acima de todos nós. O seu poder, a sua majestade, tudo é soberano sobre nossas vidas. E nós precisamos entender isso. Tem um louvor muito conhecido que ele diz que se Deus fizer, ele é Deus. E se ele não fizer, ele continuará sendo Deus. O que é isso? É Deus sendo soberano. Ele tem o poder para fazer e ele tem a decisão de fazer ou não fazer. Tem muita gente que muitas vezes está acometida de uma doença. E aí coloca a culpa em Deus. Ah, Senhor, por que eu não sou curado? Ah, Senhor, por que isso não acontece na minha vida? Existem coisas que nós precisamos entender bem, que na soberania de Deus, no intelecto de Deus, aquilo que está no coração de Deus, muitas vezes nós não conseguimos entender. Porque existem algumas lutas, algumas guerras que elas vêm sobre a nossa vida e somente Deus entende até terminar o processo. Houve uma jovem que ela teve câncer. E aí ela fez uma aliança com Deus, que será um dos princípios que nós vamos falar hoje. E aí Deus curou ela. Só que aquilo que ela prometeu que ela iria fazer, ela descumpriu. E aí o câncer retornou de uma forma mais agressiva. E aí a pastora, a minha esposa, juntamente com uma outra pastora, pegou e se dirigiu lá no local para poder fazer a oração, para que expulsasse, né? E trouxesse cura sobre aquela vida. E aí a revelação de Deus veio, de que aquilo ali estava acontecendo por causa da soberania de Deus. Ah, pastor, então quer dizer que Deus, ele coloca câncer na pessoa? Não. Deus, ele é um Deus de princípios. Hoje, se você conseguir entender o que está sendo passado nessa aula, você vai entender que o nosso Deus, ele se move por princípios. E ele é imutável. Na sua soberania, ele não muda. Ele não vai mudar por causa de você. Ele não vai mudar por causa de mim. Somos nós que precisamos mudar por causa dele. O que é individualidade? É a identidade de cada um
Deus criou todas as coisas com identidades distintas. Cada um é uma identidade, fala das características de uma pessoa e de um ser ou de alguma coisa. Deus, ele nos formou indivíduos diferentes. Não tem como eu ser igual ao meu irmão. Existem coisas que somente Deus poderia pensar, como as digitais do dedo. Somente um ser na Terra consegue ter as mesmas digitais. Você pode até ter pessoas parecidas com você, mas igual, 100% não tem ninguém. Nem hoje com a tecnologia, se a pessoa fizer um clone, ela vai ter traços físicos, até traços da personalidade, mas ela vai ser um indivíduo diferente. Um dos princípios é que Deus, ele nos fez indivíduos diferentes para conviver entre nós. Pense num dos maiores segredos da vida, é você aprender a conviver com pessoas. Você sabia que saiu um estudo que diz que as pessoas, elas são contratadas pelo seu currículo, pelo papel, pelos cursos, pela formação em que ela já cursou, mas ela permanece no seu trabalho pela sua personalidade, pela sua tratativa ou pelo seu relacionamento interpessoal. Existem pessoas altamente inteligentes, pessoas que têm um conhecimento profundo nas áreas que escolheu para trabalhar. Mas pense em pessoas difíceis, pessoas insubordinadas, pessoas que são difíceis de escutar, pessoas que falam demais, pessoas que têm problema de relacionamento. Deus nos fez indivíduos com características, que é o primeiro princípio que a gente falou, com características, e a gente vai muitas vezes se deparar com outros indivíduos que têm características totalmente diferentes da nossa, e automaticamente isso vai dar conflito. Porém, Deus nos criou nessa individualidade para que a gente pudesse conviver com as pessoas e para que a gente pudesse aprender com elas, para que a gente pudesse mudar, para que a gente pudesse se aprimorar todos os dias. Ninguém é tão liberto que não possa ser liberto ainda mais. Anote aí no seu caderninho se você gosta de frases. Ninguém é tão liberto que não possa receber mais libertação e cura da parte de Deus. E isso muitas vezes Deus, ele coloca pessoas, indivíduos na nossa vida, no nosso caminhar para vir tratar a nossa vida, a nossa alma, o nosso coração. Agora vamos falar desse princípio, o princípio do autogoverno, ou também domínio próprio. Eu brinco e eu digo que tem gente que não tem domínio próprio, mas tem que ter um demônio próprio. Você já ouviu alguém falar bem assim: Jesus me batizou daqui para baixo, se mexer com meus filhos, se mexer comigo, a saia vai rodar, a porrada vai comer, o chão vai tremer, e a pessoa altamente braba, a pessoa que resolve as coisas por intermédio da violência, por intermédio da agressão, essas pessoas, elas não têm esse princípio, o princípio de domínio próprio, ou do autogoverno. Tive uma líder sobre a minha vida que ela falava o seguinte, que quando ela brigava com o marido dela, ou quando ela estava passando por um momento de atrito com o marido dela, ela enchia a boca dela de água e contava até 10. 3, 4, 5. Por quê? Porque quando ela estava com a boca cheia d'água, ela não conseguia falar. E aí passava aqueles 10 segundos, oxigenava o cérebro dela e ela respirava, jogava água fora, e aí ela evitava um conflito. Muita gente, escute só, muita gente está aqui assistindo essa live e é um dos princípios que mais precisa ser trabalhado na sua vida. Eu preciso melhorar, você precisa melhorar, todos nós precisamos melhorar, porque quando nós temos o Espírito Santo selado em nossas vidas, Jesus, ele vem e acalma a tempestade no nosso interior, como diz o louvor. Ele traz freio, ele traz uma proteção para que a gente não venha cair nas armadilhas de Satanás. Muitas vezes acontecem situações na nossa vida, no nosso dia a dia, que é para nos desestabilizar, para que ele venha tirar a paz, para que ele venha tirar a nossa vida do centro da vontade de Deus.
Governar significa ter domínio e autoridade sobre algo, ou alguém, o autogoverno, ou o domínio próprio. Tem uma frase que ela não é minha, e eu também não sei de quem é, mas é uma frase muito poderosa, que ela diz o seguinte, que aquilo que você não consegue dominar, você se torna escravo. Aquilo que você não consegue dominar, você fica subjugado a ela. Se você não consegue vencer a bebida, você se torna escravo da bebida. Se você não consegue vencer a droga, você se torna escravo da droga. Se você não consegue vencer a prostituição ou a pornografia, você se torna escravo da prostituição e da pornografia. Pois aquilo que você não consegue vencer, você se torna subjugado por ela. Quando nós trazemos esse princípio para a nossa vida do autogoverno, nós precisamos construir uma disciplina. Muita gente tem um problema na vida sexual e na vida sentimental. O que a pessoa precisa? Ela precisa ter domínio próprio. Ela precisa mudar os seus hábitos, ela precisa trazer coisas novas, ela precisa mudar aquilo que já está construído no lugar para retirar esses pensamentos, retirar tudo aquilo que já está impresso no coração, para que Deus ele venha colocar coisas novas. O Espírito Santo de Deus, ele derrama sobre nossas vidas uma blindagem, uma proteção, para que a gente venha ter o autodomínio, o domínio próprio, o autogoverno, o autocontrole sobre as situações. Estar debaixo de uma disciplina é muito difícil. Quem teve problema com drogas, a pessoa, se ela receber um convite, ela vai se sentir tentada, mas aí ela vai ter que ter o autogoverno de dizer não. Aí ela vai dizer não uma vez, 2 vezes, 3 vezes, quando menos esperar, ela conseguiu pegar e vencer. Muitas pessoas do teu passado, elas vão chegar para você e trazer esses tipos de convite. Mas vai ser a hora que esse princípio ele tem que fazer valer a pena. Você tem que entender que você precisa ter o controle. Porque o pecado ele não é externo, mas ele começa internamente. O pecado ele parte do nosso psique, da nossa mente, de um poder de decisão. Foi assim com Eva. Eva estava no jardim do Éden e quando a serpente ela fala com ela, ela indaga ela e coloca dúvida sobre a sua mente, ela tomou a decisão. Não foi o culpado do pecado, não foi a serpente ela deu um meio, mas o fim, o culpado foi o homem de tomar a decisão. Assim é também na nossa vida. Muitas vezes fala assim, culpado foi Adão, culpado foi Eva por ter entrado o pecado no mundo. Mas nós também, todos os dias, somos convidados a comer do fruto proibido. E parte do nosso coração da gente escolher pecar ou não. E isso tudo, com o autogoverno, com a autodisciplina, a gente pode trabalhar isso no nosso caráter e sermos novas criaturas. Semear e colher. Eu particularmente, eu gosto muito desse princípio, porque ele não se aplica somente ao reino de Deus, ele não se aplica somente aos crentes, a somente aqueles que se encontraram com Cristo, mas eles se aplicam a todas as pessoas. Esse é o princípio que rege o universo. Se você planta, você colhe. Se você não planta, você não tem direito a uma colheita. Se você tem plantios bons, você vai ter frutos bons. Se você planta coisas ruins, você vai colher coisas ruins. Pois a semeadura, ela é opcional. Porém, a colheita, ela é obrigatória. Não há como você plantar limão e colher melancia. Não tem como você plantar ódio e colher paz. Mas se você planta paz, você colhe paz. Se você semeia e oferta e primicia e dizima, e você traz recurso para o reino, automaticamente Deus ele vai devolver recursos para a tua vida. Quando se fala de dízimo, oferta e primícia, muita gente usa desse princípio. E é um princípio que ele abrange quem é crente e quem não é crente. Você deve conhecer uma pessoa que muitas vezes nunca pisou
numa igreja, mas é uma pessoa que se alguém chegar e falar assim, olha, a gente vai ter um evento e a gente está precisando de cesta básica, ela fala bem assim, eu vou dar 10 cestas. Aí a pessoa até arregala o olho e fala assim, nossa, você vai dar 10 cestas? Sim, vou dar 10 cestas. Tem gente que nem vai na igreja, procura um envelopezinho e entrega 10% de toda a sua arrecadação do mês, sem ser crente. Muitas vezes com a vida totalmente desregrada. E é uma pessoa altamente próspera. Tem gente que mora nos melhores condomínios de Manaus ou do Brasil. Tem pessoas que moram e têm o melhor carro. E são pessoas que não têm princípios bíblicos. Não vive segundo a vontade de Deus, mas entendeu o princípio de semear e colher. Se eu me acordo 5 horas da manhã, todos os dias, de segunda a sábado, e eu trabalho durante o horário do meu expediente, eu estou plantando. E quando chega no final do mês, eu tenho direito a uma colheita, que é o pagamento. Se você trabalha, se você investe, se você dedica tempo, você está plantando. E tudo aquilo que você plantar, certamente você vai colher. Quando Deus colocou o homem na terra, Ele deu-lhe uma ordem. De toda árvore do jardim comerás, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Mas o versículo continua, pois no dia em que comeres, certamente você morrerá. O princípio era, se você comer, você vai morrer. Se você semear a desobediência, você vai colher uma punição de morte. Quando a gente entende que esse princípio é um princípio que ele rege todo o universo, você vai começar a ver as coisas diferentes. Você vai começar a não querer fazer mais o mal para os outros, porque talvez você possa fazer o mal para alguém, mas o universo, Deus, ele vai conspirar para que aquela semente que você plantou, ela venha retornar para você. Você já deve ter ouvido alguém falar que toda palavra, quando ela é lançada, ela não volta vazia, porque palavras elas também são sementes. E aquilo que você declara são palavras, são decretos, são sementes que estão sendo lançadas. E essas sementes, elas vão gerar frutos. E muitas vezes são frutos de bênção. E muitas vezes, se forem decretos maldosos, malignos, elas podem se tornar maldições. Então tome muito cuidado com o que você está falando, com o que você está declarando com a sua boca. Porque as palavras, elas também são sementes. E agora vamos falar desse princípio, que pode ser considerado o 7º princípio bíblico, que é o pacto ou aliança. Quando se fala de pacto, a gente lembra o quê? De filme de terror, né? Ai, meu Deus, o pacto. Ah, fulano fez um pacto de sangue. Ah, não sei quem foi no terreiro assim assado e fez um pacto. Pacto, ele é considerado como uma aliança. É um comprometimento. Também pode ser chamado de união, um ato ou efeito de unir, adesão, fusão, contato, aliança, casamento, aproximar, ligar, estabelecer comunicação, ligar, afetividade e conciliar. O nosso Deus é um Deus de aliança. Ele é um Deus que ele se aliancia conosco. Ele fez um pacto com a humanidade. Quando foi isso? Quando aconteceu o dilúvio e ele deu um sinal de uma nova aliança, que foi o sinal do arco-íris. E naquele dia ele fez uma aliança com o povo, dizendo que ele nunca mais iria exterminar a humanidade daquela forma com que ele fez. Foi o pacto de uma família, de uma nova aliança. Jesus, ele veio trazer a nova aliança. Ele veio restaurar a aliança que foi perdida no Éden e restaurar, trazendo remissão dos pecados por intermédio da cruz. Deus é um Deus de aliança. Deus, ele é um Deus de promessa. Ele é um Deus que ele gosta de se estar aliançado, de estar unido. Quando se fala sobre aliança, a gente lembra da aliança que coloca no dedo. Aquele ali é um símbolo. O anel, ele é um símbolo de uma aliança entre um homem e uma mulher. E quando a pessoa ela se apresenta na frente de Deus, ela é uma aliança tripla. O homem, a mulher e Deus se tornando um só. A aliança, ela é um símbolo na terra de um pacto,
de algo que está acordado entre essas pessoas. Ter uma aliança com Deus faz parte de uma vida de viver por princípios. Ter esse princípio de estar aliançado com Deus, de estar entronizado com o Pai, de estar fazendo a vontade de Deus. E eu quero, juntamente com você, fazer uma aliança de você não desistir da escola de líderes, de você não abandonar esse processo, esse projeto que nasceu no coração de Deus. Você pode ver, o nosso setup não é chique, não é luxuoso, mas é algo que Deus preparou para você nesse tempo. Nós estaremos melhorando o nosso setup, as nossas aulas, o nosso conteúdo até o final do curso. E eu acredito que Deus ainda vai falar muito com você. Deus ele vai trabalhar muito sobre o seu caráter, sobre a sua vida, trazendo princípios. Acompanhe na lista todos os dias das aulas. Deus ele vai te abençoar muito. E eu quero me aliançar com vocês, de estar trazendo esse conteúdo, de estar passando esse conhecimento. E faça os exercícios, acompanhe todo o material que for colocado para você estudar. Abra a Bíblia todos os dias, veja esses versículos que foram passados e entenda, porque Deus, ao longo que você for estudando, Ele vai derramar mais conhecimento sobre a sua vida. E tenha uma aliança hoje de começar essa escola de líderes e de terminar, pois eu sei que fará uma grande diferença na sua vida. Não pense que só ministerialmente, mas Deus ele vai trazer princípios sobre o seu caráter, sobre a sua vida, que vai te ajudar em todas as áreas da sua vida. Você se tornará uma pessoa melhor por intermédio do Espírito Santo de Deus. Porque a palavra do Senhor ela nos ensina que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Hoje nós estamos aqui num tempo de conhecimento, de conhecer a verdade, de se aprofundar na palavra, de se aprofundar nos princípios de Deus, para que a gente possa receber liberdade. Pois quem tem conhecimento tem liberdade de escolha. Você tem liberdade para ser aquilo que Deus espera que você seja. Para que a gente possa chegar até o final dessa aula, eu já quero te agradecer pelo tempo que você está entregando a Deus nesse tempo, dessa aula, e sabeis que ainda não acabou. Se você gostou, deixe lá o seu joinha, deixe um comentário e diga assim, foi muito bom. Se não foi bom, pode deixar lá também, que é pra gente estar tirando como prova e que a gente possa estar melhorando também. Se foi algo, o áudio não estava bom, a iluminação não estava legal, coloque lá, porque é importante esse feedback para que a gente venha estar melhorando. E saiba, a escola de líderes que eu fiz e que a grande maioria dos líderes fez, ela foi paga, ela teve um investimento. Hoje você está tendo acesso diretamente do seu celular sem ônus nenhum. E se você tiver o desejo no seu coração de abençoar o nosso ministério, de estar fazendo uma contribuição, eu vou estar deixando aí o número do Pix fixado aí nos comentários. E se Deus tocar no seu coração e você quiser fazer uma doação, será de bom grado. Amém? E para a gente concluir a nossa aula, eu deixei esse texto aqui, que diz assim, princípios bíblicos são ensinamentos básicos, verdades eternas que estão na palavra de Deus e que devem ser aplicadas em todas as áreas de nossa vida. Viver por princípios bíblicos é a maneira mais perfeita que alguém pode ter para alcançar uma vida cheia de graça, alegria, satisfação e de vitórias. Por princípios bíblicos é uma manifestação sincera e pura de adoração ao grande Rei, que se renova a cada instante em nossas vidas. Deus, Ele é um Deus de princípios. E Ele estipulou esses princípios para que a gente venha ter uma sorte de bênção em todas as áreas. Não é somente na área ministerial. Se você está entrando nessa escola pensando que você vai apenas se tornar um líder, não. Você vai se tornar uma pessoa melhor. Deus ele vai trabalhar na sua vida para que você venha melhorar como pessoa, para que você venha ter um crescimento espiritual, para que você venha ter a tua mente transportada de um lugar
para outro. Deus ele vai injetar muito conhecimento sobre a sua vida e dentro dos seus princípios, porque Deus ele é imutável, ele não muda, ele é soberano sobre nossas vidas, ele trabalha na sua individualidade, ele é um Deus soberano sobre nossas vidas, ele trabalha no nosso caráter, ele é um Deus de aliança, ele é um Deus que se a gente planta, a gente tem o direito à colheita. Esse é o nosso Deus. E nós vamos ao longo dessa escola estar aprendendo mais sobre Jesus, sobre Deus, sobre o Espírito Santo, sobre a Santa Ceia do Senhor. Nós vamos aprender o que a Bíblia nos ensina, quem é o homem. Você vai se descobrir qual é o seu lugar no mundo. Você vai entender qual é o propósito de Deus para a sua vida. E durante essas aulas, Deus ele vai te abençoar grandiosamente. E com isso, eu me despeço e desejo a você um bom estudo, que Deus te abençoe e te prospere em teus caminhos, em nome de Jesus, e até a próxima, se Deus quiser. Uou!